Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Existe uma piada na Rússia, ela é até meio pesada, né? Diz que uma vez, alta madrugada, o fantasma de Joseph Stalin, ex-ditador da Rússia, né, apareceu para Vladimir Putin e disse o seguinte para ele, apontou o dedo para ele e falou assim: fuzile toda a oposição da Rússia e depois pinte o teto do Kremlin de azul. Aí o Putin virou para ele e falou assim: mas para que pintar o teto do Kremlin de azul? Stalin falou: ah, eu sabia que você ia entender a primeira parte. Bom, essa piada, ela mostra bastante como alguns russos veem a figura de Vladimir Putin, né? Para algumas pessoas na Rússia, mesmo fora dela, ele seria mais ou menos uma emulação do que sempre foram os governos da Rússia, né? Autocratas, em resumo, homens e mulheres fortes, como foram Pedro, Catarina, né, o próprio Lenin e o Stalin. Mas se nós começarmos a fazer uma análise mais profunda do Vladimir Putin, nós vamos ver que ele é isso, realmente, mas não é só isso. Existem diversos Vladimir Putin. E é isso que o canal Arte da Guerra vai tentar mostrar para vocês hoje. Nós vamos retroagir, isso aqui é uma série, tá? Vão ser vários vídeos, porque não dá para falar de uma figura tão complexa e tão decisiva para o nosso tempo em apenas 10, 15 minutos, que é o que dura um vídeo. Então nós vamos fazer uma série aí, vocês vão mandando as sugestões para vocês, nós vamos vendo os pontos que mais interessam para o nosso assinante e vamos trabalhar esses tópicos. E hoje então nós vamos trabalhar a origem do Vladimir Putin, os anos dele na KGB, a formação, etc. E mais para frente a gente vai trabalhar nele já como governante consolidado. Acompanhem com a gente. Esse aí é o pai do Vladimir Putin, ele chamava Vladimir também, e ele operou na retaguarda das linhas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, foi ferido. Essa é a mãe dele, a Maria, ela tinha 2 empregos para poder sustentar a família. Os Putin que viviam em Leningrado eram muito pobres, né? A mãe teve 2 filhos antes do Vladimir, todos eles morreram. Engraçado que o Putin só foi ver o túmulo, só foi conhecer o túmulo do irmão quando ele já era o homem mais poderoso da Rússia, que acharam o túmulo do irmão dele, porque até então o túmulo estava perdido por causa das confusões da guerra em Leningrado. Um dos irmãos dele morreu no cerco alemão a Leningrado. Ele tem uma história de infância, eles eram bastante pobres. Esse aí já é o Putin como oficial da KGB, ele nasceu em 1952, ingressou na KGB com 23 anos em 1975. Ele é formado em Direito e fez curso de alemão também, ele fala muito bem alemão, é fluente em alemão. Bom, aqui vocês veem uma foto do Putin na Alemanha, a carreira dele lá não foi lá essas coisas, tá? Era um posto, ele servia em Dresden, que era no interior da Alemanha, não era um posto muito importante, e a maior parte do serviço que ele devia fazer ali era burocrático. Lógico que a fluência dele em alemão ajudou bastante. Essa aí é a antiga sede da KGB em Dresden, né? E o Putin recorda com saudade esses anos lá, diz que a comida era muito boa. Ele chegou a engordar 12 quilos quando serviu na Alemanha. Depois, quando ele voltou para a Rússia, ele perdeu esse peso aí. Esse homem aí é o general Nikolai Leonov. Ele está com 90 anos de idade e foi um general importantíssimo nos anos da Guerra Fria na KGB, porque ele trabalhou como intérprete para o Fidel Castro, teve uma participação importante nas crises dos mísseis, etc. Ele era o número 2 do KGB quando o Putin servia na Alemanha, e segundo uma entrevista que ele deu ao jornal Folha de São Paulo, quando um cadete como o Putin falava alemão, ele era mandado para o serviço exterior. Mas ele ressalta o seguinte: se o Putin fosse realmente um agente importante, ele teria ido para a Alemanha Ocidental, ele foi enviado para a Alemanha Oriental. O fato é que o Putin não teve lá uma carreira assim cinematográfica no KGB. КГБ. Комитет государственной безопасности. Bom, embora nebulosos esses anos do Vladimir Putin na KGB na Alemanha, o fato é que ele ficou 16 anos nesse órgão, né? Ele foi de 1975 até 1991, quando ele saiu como tenente-coronel. Mas nós temos que observar que a KGB sempre foi o principal órgão de defesa da antiga União Soviética, né? Eles diziam que a KGB era a espada e o escudo do partido. E algumas coisas que aconteceram depois, durante os anos de Putin como governante da Rússia, guardam certas semelhanças com métodos de operação da KGB nos anos da Guerra Fria. Vamos dar uma olhada nelas.
Bom, esse senhor ficou famoso recentemente, é o coronel Sergei Skripal, do antigo GRU, que é o Serviço de Informações do Exército Russo. Ele traiu a Rússia e vendeu os segredos para o Ocidente, e depois, numa troca de preso, ele foi libertado e essa semana ele foi encontrado envenenado, ele e a filha dele. É engraçado o seguinte, que o filho dele morreu em Leningrado, a esposa morreu recentemente de uma doença meio esquisita, e o irmão dele também teria morrido. Então, tudo em circunstâncias meio controversas. O caso do coronel Skripal também guarda semelhança com o caso do tenente-coronel Alexander Litvinenko, que era do FSB, que é a antiga KGB, também fugiu para a Inglaterra e morreu em circunstâncias bem misteriosas alguns anos atrás. Esse aí é o ativista político russo Boris Nemtsov, falando no Fórum Econômico Mundial, o que não impediu que ele fosse assassinado com diversos tiros perto do Kremlin em Moscou. Ele fazia uma oposição pesada aí contra o Vladimir Putin. Esse aí é o advogado Sergei Magnitsky. Ele foi brutalmente espancado na prisão, quando estava sob custódia na prisão na Rússia, foi negada assistência médica, e os Estados Unidos aprovou uma lei aplicando diversas sanções a alguns dignitários da Rússia aí, e essa lei leva o nome do Sergei Magnitsky. Bom, esse caso é terrível, tá? O jornalista Mikhail Beketov, ele fazia ativismo contra a construção de uma estrada que atravessava uma floresta lá, recebeu diversos avisos que estavam incomodando, o carro dele foi incendiado, o cachorro assassinado, até que um dia ele sofreu um ataque, onde ele perdeu uma perna e 4 dedos, ficou numa cadeira de rodas, precisou passar por 8 operações, enfim, ele morreu há pouco tempo atrás com 55 anos de idade. Essa é a jornalista Anna Politkovskaya. Ela fazia ativismo contra a guerra da Chechênia. Primeiro tentaram envenenar ela, não deu certo, aí mataram ela perto do prédio lá onde ela morava em 2006 com 5 tiros de pistola. Bom, esse homem aí é velho conhecido dos brasileiros, Boris Berezovsky, né? Ele é dono da MSI, que teria tentado firmar um contrato com o Corinthians, né? E o Ministério Público brasileiro até pediu a prisão dele pela Interpol. O fato é que ele apareceu, teve uma morte misteriosa em Londres em 2013, mas a relação dele com o Putin é interessante, porque ele apoiou a ascensão do Putin no ano 2000 e depois eles romperam. Aí o Berezovsky precisou fugir da Rússia, enfim. E aí tem essa morte misteriosa aí na Inglaterra que as circunstâncias ainda não foram esclarecidas. Eu queria dizer para vocês que uma das nossas fontes nesses vídeos, mas não é a única, existem várias, é esse livro aqui do cineasta Oliver Stone, né? As entrevistas de Putin. Esse livro é um lançamento no Brasil e ele serviu de base para uma série de documentários, acho que é do canal Showtime, se não me engano. Não dá para, lógico, confiar 100% naquilo que o Oliver Stone diz. Ele é um excelente cineasta, uma figura proeminente nos Estados Unidos, eu diria até que mundialmente, mas em alguns pontos ele peca por ser um tanto quanto tendencioso. Então eu usei o livro de base, é uma boa base, mas a gente filtrou muita coisa ali. Mas o livro vale a pena ser lido, tá? Talvez de uma das referências, porque existe muito pouca coisa crível, né, sobre o Vladimir Putin. Mas esse livro foi mas não a única, de nossas fontes. Agora, uma coisa que fica patente, né, nesse livro e em outros documentários que a gente analisa do Putin é o seguinte: é muito difícil você governar um país como a Rússia no seguinte ponto. Primeiro que é uma potência nuclear, são 7.500 armas nucleares, né? Eles 7.200, 7.500, uma coisa assim. E acho que é o país do mundo que mais tem armas nucleares, ogivas nucleares. E o que acontece? O país tem muitas contradições, a economia é toda baseada no petróleo e gás natural, eles são muito dependentes disso. E o Putin ele pegou um desafio muito sério, porque logo depois, quando acabou a União Soviética, de repente, assim do nada, 25 milhões de russos que moravam nas outras repúblicas ficaram sem pátria. Essa gente ficou simplesmente desassistida. Então era muito difícil. E a situação econômica que ele pegou a Rússia também era das piores possíveis. E nós temos que olhar um outro lado, gente. Uma Rússia estável, uma Rússia com o pé no chão, uma Rússia com a cabeça erguida, uma Rússia caminhando com seus próprios pés, enfim, é interessante para o Ocidente, porque qualquer instabilidade lá, nós não sabemos, se houver qualquer foco de instabilidade, ou mesmo se o país for governado um dia por uma pessoa que não é tão centrada, né? O Putin, com todos os problemas dele, ele é mais ou menos centrado ali. Nós não temos visto grandes
movimentos da Rússia que desestabilizem sobremaneira o Ocidente. Essa é que é a realidade. O pessoal pode falar da Crimeia aí, e da Ucrânia, etc., mas é um problema mais de fronteira deles, é um problema mais regional. Mas vocês imaginam o seguinte, né? Se no lugar do Putin existisse uma pessoa que não fosse tão equilibrada nesse aspecto, o que ia acontecer com essas 7.500 armas nucleares? Nós temos que começar a pensar nesse fator, pessoal. Outra coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: o canal Arte da Guerra, ele procura ter uma abordagem bem madura, né, bem séria com relação à análise de líderes e fatos militares, etc. Então nós não gostamos dessas abordagens que se vê por aí, que são mais fantasiosas, ou elas partem para uma coisa mais caricata, eu diria até circense, tá? Primeiro pelo seguinte: se você começa condenando o personagem, você já perdeu completamente a isenção e depois você perde a credibilidade. Na esteira da perda da isenção vem a perda da credibilidade também. Então nós procuramos analisar muitas pessoas. O Vladimir Putin, ele é muito demonizado no Ocidente. Mas a pergunta que a gente começa a fazer, que o canal está fazendo hoje em dia, é o seguinte: o que é que dá para fazer no lugar dele? O que é que se tem para colocar no lugar do Vladimir Putin? É muito complicado tudo isso, gente. Então eu acho o seguinte: ele é um autocrata? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não gostaria de viver nas regras que o Putin tem colocado na Rússia. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só que é o seguinte: é possível uma alternativa no momento? Eu também não sei. Porque a Rússia, ela nunca conheceu democracia. Bom, para quem quiser conhecer a história da Rússia nos últimos 400 anos, eu indico esse livro aqui, Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore, né? O livro é interessantíssimo, que conta toda a história da dinastia Romanov, né? E você vê o seguinte, né? Só que é um calhamaço, são quase 1000 páginas. E você vê o seguinte, que todos eles foram autocratas e que aqueles que não souberam usar realmente o poder na Rússia acabaram muito mal. Nisso a gente parece que está vivendo uma época diferente, porque se há uma coisa que o Vladimir Putin sabe usar, eu não tenho dúvida, é o poder. Oi, gente, eu quero encerrar o vídeo de hoje dizendo o seguinte: na verdade, a Rússia nunca conheceu a democracia. Ela teve 2 oportunidades, e em 1917 descambou na ditadura do Lenin, e no final da União Soviética também, que acabou nas mãos do Vladimir Putin, né? Agora, nós temos que refletir sobre isso como brasileiros. Por que eu digo isso? A democracia brasileira, ela é jovem, ela vai completar 33 anos mais ou menos por aí esse ano. Se a gente considerar a Constituição, são 30 anos de uma Constituição que, com todos os problemas, está por aí. Eu acho que ela precisa de umas reformas, mas é a Constituição que nós temos e nós devemos respeitá-la. Só que qual é o risco que nós corremos? Se vocês olharem bem a nossa composição social, vocês vão ver que todo mundo quer se acha no direito de ter um Brasil só para ele. Por que eu digo isso? Vocês pegam os juízes federais aí, agora eles querem entrar em greve para manter esse privilégio, que na minha opinião é privilégio, do auxílio moradia, né? Que além de ferir o teto constitucional, tem gente que vai dizer que ele respeita a lei X ou lei Y. Pode até ter a sua base de legalidade, mas não é ético nem moral, minha gente. Então, vai lá, um pessoal que quer um país só para ele. Então, eu acho o seguinte: nós temos que começar a pensar que ou o Brasil é para todo mundo ou não vai ser para ninguém. Não dá para ter um Brasil para cada um, gente. Não tem dinheiro para isso, né? Não tem recursos, cria muita divisão, não vai dar para atender. Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte: você não consegue ter uma sociedade que progride sem abrir mão de determinadas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu chamo muita atenção: endurecimento penal tem que ter, precisa de endurecimento penal. O exemplo mais gritante são as leis de trânsito. Agora mesmo, uma juíza em São Paulo decretou a prisão de uma moça que atropelou um gari. Por quê? Porque ela simplesmente não compareceu à audiência. Isso é estratégia para ganhar tempo. A juiz foi lá e decretou a prisão. Mas na verdade ela não está sendo presa pelo crime, está sendo presa porque desobedeceu o juiz. E a juíza fez o correto. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente tenta endurecer, e eu acho que a base do Brasil é endurecer leis de trânsito, vem um monte de segmento aí que é contra isso, né? Diversos segmentos, diversas frações do Legislativo, ou alguns segmentos da OAB. Ou seja, na verdade a gente vê o seguinte:
que uma boa parte da sociedade só está preocupado com os seus próprios privilégios. O cara só consegue olhar para o próprio umbigo. Cada um quer o seu país, cada um quer um paizinho só para ele, onde ele se dê bem. Aí fica muito difícil, gente. Aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Foi o que aconteceu na Rússia. Cada um queria fazer o que bem entendesse ali, deu em ditadura nos dois casos. E eu tenho muito medo, né? Eu digo sempre isso, de nessa nossa ânsia de cada um, de não pensar no coletivo, do Brasil acabar na mão de um populista. É um receio que eu tenho, que eu guardo comigo aí, eu espero que a gente não vá por esse lado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu continuo tendo muita fé no Brasil, gente, porque eu acho que com todos esses problemas, a gente consegue conviver. Eu tive recentemente num jantar beneficente aí para refugiados, gente que veio do Oriente Médio aí, e eu fico feliz de ver a solidariedade do brasileiro com essas pessoas que precisam de tudo, elas têm carência de todos os meios que vocês possam imaginar aí. E eu acho engraçado também o seguinte, aqui na minha cidade, né, eu sou de São Paulo, convivem aí árabes, judeus, cristãos maronitas, árabes, xiitas, sunitas, e a gente vive numa boa. Lá, se fosse lá no Oriente Médio, eles estariam se matando. Mas aqui no Brasil parece que essas tensões se dissipam e essas pessoas conseguem conviver. Eu vejo o Brasil da seguinte forma, gente, isso me dá muita esperança. O Brasil é como se fosse aquele rebelde, aquele adolescente que vive te dando problema, é difícil, mas você olha e fala, poxa, daí pode sair um grande cientista, pode sair um médico fora de série, pode sair um monte de coisa, porque ele tem muito potencial. Ele só precisa ser educado. O que a gente tem que fazer é investir na educação, que esse país pega o jeito dele. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós vamos voltar com mais coisas do Vladimir Putin. Inscrevam pra gente, essa semana tem muita novidade aí, tá ok? Aquele abraço pra vocês. Fé no Brasil, pessoal.